Bom, boa tarde a todos, amados. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, Santo Antônio do Aracanguá. Chuva, né? Chovendo, abençoado. Estamos aqui hoje para trazer uma mensagem do Evangelho aqui. Se possível aí, compartilhe. Compartilhe aí, meus amados. Para que a palavra do Senhor chegue, né, aos quatro cantos dessa terra. Vou pôr aqui para tela.
tarde a todos. A paz do Senhor Jesus, Santo Antônio do Aracanguá. Jesus fala para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E a missão aqui hoje é trazer uma palavra de arrependimento, porque nós estamos perto do fim. A gente vê os sinais acontecendo no mundo, muita gente está despercebido, principalmente a igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão por dentro do que está acontecendo. Porque hoje, devido a muitas igrejas, pregam apenas prosperidade, bênçãos, vitórias, e não pregam o evangelho da salvação, não pregam o evangelho do arrependimento, da cura, da libertação. O evangelho, aquele evangelho que você vai ter que tomar sua cruz. Aí hoje eu faço uma pergunta aqui em Santo Antônio do Aracanguá. Vocês estão preparados para o grande dia do Senhor? Estão preparados para perder tudo por amor a Cristo? Por amor à palavra? Estão preparados para perder tudo que você tem? É isso que estamos vivendo hoje. O mundo, ele está sendo preparado para um grande engano. Um grande engano está acontecendo no mundo. Desde quando começou a pandemia, existe uma agenda programada, criada por homens, criada por um sistema. Ou seja, o sistema do maligno. Se você for lá em João 14, no versículo 30, Jesus fala assim para os discípulos: eu irei para o Pai, mas virá um príncipe que não tem nada de mim. Olha que Jesus deixou alerta para os discípulos na época. Eu irei para o Pai, mas virá um que não tem nada de mim, que não tem parte comigo. E esse príncipe, amados, esse príncipe a gente sabe que é Satanás, a antiga serpente, o pai da mentira, o enganador, aquele que mente desde o princípio. Jesus sempre falou isso, que ele vem para enganar, ele mente, ele é mentiroso, ele é conhecido como o pai da mentira. Ele usa todos os meios para enganar as pessoas. E Satanás, ele é tão astuto que hoje ele está usando a política, está usando a religião, está mudando a estratégia dele para enganar as pessoas. A gente vê hoje isso nos dias atuais. Você vê pastores pregando prosperidade, riqueza, bênção. Pregam aquilo que convém a eles. Ou prega aquilo muitas vezes que as pessoas querem ouvir. As pessoas muitas vezes querem prosperidade, quer bênçãos, mas não quer o dono da bênção. Não quer Jesus, não quer tomar a cruz, não quer sentir na pele. Eu saí lá da minha cidade, 60 quilômetros, aqui ó, com risco de tomar chuva, para trazer essa mensagem de arrependimento, para vocês ficarem atentos aos sinais que estão acontecendo no mundo. Não é brincadeira. A palavra do Senhor, ela vem se cumprindo. Jesus, naquela cruz, quando ele morreu, ele deu sua vida por todos nós. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então, só existe um caminho para ser salvo. É pelo meio da fé em Jesus. Não existe outro caminho. Se alguém lhe pregar um outro caminho, ou se um anjo aparecer pregando um outro tipo de evangelho, não dê crédito. Não dê crédito. O apóstolo Paulo advertia, lá em 2 Tessalonicenses 2. Muitos viriam o nome dele usando profecias. Hoje em dia na internet a gente vê muitas profecias, profetizas, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar bênção. Eu vi pastores profetizando que Lula não ia subir a rampa em 2022. E no entanto subiu, né? Ou seja, falsos profetas, profetas de Baal, usam o nome do Senhor em vão. Para quê? Para ganhar dinheiro do povo. Para tirar dinheiro das pessoas. Para tirar lã da ovelha. Eu não, eu venho com o meu próprio recurso. Eu venho aqui pela providência do Senhor. Não venho para cobrar, mas sim para proclamar o Evangelho.
E esse evangelho vai ser levado aos quatro cantos dessa terra. Como eu disse, os sinais estão aí. É uma bênção essa chuva, graças a Deus, né? Glória a Deus por essa chuva abençoada, que molha a terra, onde sai o nosso pão de cada dia. A gente tem que ser grato a Deus por isso também. Tudo isso aqui é bênção de Deus, né? Tudo foi feito para Ele, e sem Ele nada teria sido feito. Todas as coisas foram feitas para Ele. E Jesus já estava lá desde o princípio da criação. Se você for lá em Gênesis 1, versículo 26, o Pai fala assim: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Se a gente prestar atenção no verbo, façamos, Deus mostra que Ele não estava só. Ele não estava sozinho. Então ali, o Filho já andava com o Pai desde o princípio. E em João 1, capítulo 1, versículo 1, 2 fala: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. E nada sem ele teria sido feito. Tudo foi feito para ele. Todas as coisas. A palavra que se fez carne. A palavra que é a Bíblia Sagrada. Aquilo que você tem dentro de sua casa, se você tiver um livro desse, você tem a palavra. Aquela palavra que se tornou homem no meio de nós um dia. Então eu quero alertar que existe um grande engano. Você sabia que o anticristo, o falso Cristo, o que o mundo está sendo preparado agora, um grande engano. Vocês sabiam que ele vai imitar tudo de Jesus? Tudo que Jesus passou lá atrás, na entrada triunfal dele em Jerusalém, vou repetir de novo a mesma história. Lá em Israel, a nova Israel de hoje, a grande cidade que corrompeu os moradores da terra, a grande Babilônia, cheia de idolatria dentro, porque eles rejeitaram o amor à verdade. Os judeus que rejeitaram o Messias, o ungido do Senhor, o braço de Yahvé. Se você ler lá em Isaías 53, lá fala do braço do Senhor, o Messias ungido. Todos os profetas profetizaram Jesus Cristo. Todos eles, Isaías, Moisés, Oséias, Daniel, muitos profetas revelaram. E assim se cumpriu a vida do Messias há mais de 2000 anos atrás. Se tornou semelhante a nós. Pagou um preço alto por nós, carregando na cruz os nossos pecados. Todas as nossas iniquidades foram compradas por Ele, foram pagos por Ele. Hoje você não precisa pagar mais promessa. Hoje você não precisa mais pagar. Já foi pago. Você já foi comprado por um alto preço naquela cruz. Foi comprado. Aquele sangue derramado. Aquele corpo dilacerado por chicotadas. E nenhuma boca ele abriu. Em nenhum momento ele abriu sua boca. Foi levado para o matadouro. Assim como uma ovelha levada. E não abriu sua boca. Isaías 53. Não existia nem verdade em sua boca, nenhuma injustiça havia nele. Mas muitos ainda hoje em dia o rejeitam. Os judeus que tanto esperam por um Messias, lá em Israel hoje, e o mundo está sendo preparado para esse grande engano. Eles usaram a pandemia, eles usaram essa estratégia. Vamos criar um caos, vamos atingir a população, vamos colocar medo, vamos colocar pânico nas pessoas. É assim que o inimigo faz. Porque o tempo dele está acabando. Jesus está às portas. A segunda vinda gloriosa de Jesus, ele não virá mais para salvação, mas sim para juiz. Ele vai ser o juiz. Jesus, ele veio como cordeiro, mas virá como um leão para julgar as nações. E estamos vendo aí os sinais que o Senhor deixa. A natureza, no céu, na terra, na geopolítica, todos os sinais que vêm já de muito tempo aumentando, as dores de parto aumentando, assim como uma mulher grávida quando vai dar à luz, e a terra vai gemendo, por causa do quê? Por causa do pecado do homem, por causa da iniquidade, por causa da injustiça. E o Senhor vem hoje nos alertar para a gente se arrepender dos pecados.
Eu não sou melhor nem maior do que ninguém que está aqui ouvindo essa mensagem hoje. Eu só venho aqui para trazer a mensagem. Então hoje quer que nos chamemos ao arrependimento e reconheçamos somente Jesus Cristo como o único Senhor. O único digno de todo poder, toda honra e glória. O Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. É a Ele toda a honra e glória, não a nós. Para que o nome dele cresça e o nosso diminua. E este Evangelho será pregado em todos os 4 cantos dessa terra. Então o Senhor, Ele vem aqui me mandar hoje para trazer um alerta desse grande engano que o sistema está usando, como a política, como a religião, um poder econômico que ele quer criar de forma universal, digitalizando tudo, criando tudo digital. Tem país aí que não aceitou a moeda digital, não está batendo de frente, está resistindo ao sistema da besta. E nós também, muitas vezes pensamos, mas é facilidade. Mas cuidado, é que um dia ele pode subir com o teu dinheiro no banco, no piscar de olhos. Eles podem fazer um reset e você não tem mais nada lá. Lembra quando congelaram, naquela época do Collor, a poupança? Imagine, a pessoa tem um dinheirinho lá guardado de reserva para sua segurança, aí o sistema vem, tome com o seu dinheiro. Não existe mais papel. É tudo digital agora. E vamos saber que eles vão lá e tomam seu dinheiro. É isso que o sistema faz. É um engano. Então ele está usando todos os meios. Tecnologia, política, religião. Você já ouviu falar de ecumenismo religioso? Então, o Papa Francisco está por trás disso aí. Lá no Vaticano. Está ligado com Israel. Papa Francisco ligado. Não estou aqui culpando os católicos, mas o Papa Francisco é um falso profeta. É um cordeiro, mas no coração é um dragão. Parece bonito, atraente, fala como cordeiro. Fala bonito, fala aquilo que o povo quer ouvir. Mas lá no coração é o enganador. Porque a besta, ela para fazer sinais e maravilhas, ela tem que estar diante do falso profeta. Sabia que a besta, o Apocalipse, ele vai fazer sinais e maravilhas? Ele vai operar sinais, assim como Jesus fez. Então, vigiem, sejam cautelosos, para não serem enganados por essa besta, por esse homem que vai se levantar, achando ser Deus. Vamos aqui meditar. Marcos 13. Ocorreu ao sair do templo, observou-lhe um discípulos: olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus revelou: vê estas suntuosas construções, pois aqui não rentará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então aqui se cumpriu essa profecia 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Jerusalém foi tomado e destruído por Roma. Foi destruído. Então, aquele templo foi destruído. Para você ver que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque vós sois o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está acompanhando aqui nesta live ao vivo, vós sois o templo do Espírito. É você que é templo de Deus. Só que muitas vezes, será que estamos cuidando bem desse templo? Que somos nós? O que nós estamos fazendo com o nosso templo? Será que estamos vivendo no adultério? Na fornicação? Na idolatria? Na feitiçaria? Na mentira, na falsidade, na inveja? Praticando maldade? Será que nós estamos fazendo o que com o nosso corpo? O seu corpo é templo do Espírito. A gente vai prestar conta no grande dia o que nós fazemos com o nosso corpo. Então isso é um alerta de arrependimento. Para que você renuncie o pecado. Renuncie a este mundo. E tome sua cruz e siga a Cristo. Então a gente tem que analisar a si mesmo. Cada um analise a si mesmo.
palavra do Senhor fala isso. É necessário que o homem analise-se. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida diante do Senhor? Então é tempo para nós colocarmos as nossas vidas diante de Deus, se consertar diante dEle, confessá-lo como Senhor e único. Mas como faz isso? Orando em secreto. Quando chega na tua casa, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto e o Pai vai ouvir você. Colocando o seu joelho no chão, clamando: Senhor, tem misericórdia dos meus pecados, tem misericórdia das minhas falhas, me ajude a levantar, me ajude a sair dessa depressão. Estamos passando tempos tão difíceis, estou oprimido. Essas opressões, depressão é coisa do maligno. O inimigo coloca na mente do ser humano. Então a gente tem que blindar a nossa mente, dos ataques do maligno, dos dardos, das setas inflamadas que eles mandam a nós. Ou seja, ele vai na mente. Nós também, como cristãos, conhecedores da palavra, também sofremos isso, opressões, porque ele sabe que o tempo dele está acabando, e ele quer impedir que a gente leve esta mensagem do reino. O reino que o Senhor promete não é aqui nesta terra, é na Nova Jerusalém. Primeiro Deus, Ele vai tirar o teu povo, vai guardar a tua igreja, a igreja verdadeira. Não estou falando que é a igreja católica, ou evangélica universal, a mundial, não estou falando qual. Eu falo de forma universal. A verdadeira igreja, aquela pessoa que é a igreja, a pessoa que vive como igreja, no dia a dia, na rua, no trabalho, em casa, a pessoa que age como igreja. Não estou aqui falando de religião, porque religião não vai salvar. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Se você for lá em Tiago 25, 26, fala: aquele que se diz ser religioso, mas não repreia a tua língua, a tua religião é vã. Mas a verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades, e não se corromper com os prazeres deste mundo. Essa é a verdadeira religião que o Senhor quer de nós. Amparar as pessoas que mais precisam, praticar o amor e a misericórdia com o próximo, e não viver na iniquidade, e não viver na injustiça. Quantas pessoas hoje não estão na idolatria? As igrejas evangélicas só prega mamão, prega dinheiro, só prega prosperidade, mas não prepara o povo pelo que vai vir. Aí o povo quer isso, né? Dinheiro. O Deus do dinheiro, onde está o seu coração? Seu coração está no dinheiro ou está em Jesus? É uma pergunta que eu faço hoje, Santo Antônio do Aracanguá. Onde está o vosso coração? No dinheiro? Ou em Deus? Qual Deus, né? O Deus desse século, que tem cegado o entendimento do povo? O inimigo está agindo. Estamos debaixo de um grande principado e potestade nessa nação. Porque nessa nação foi levantado um Deus, uma deusa chamada Rainha do Céu. Aí muitos vão falar, já vai falar mal da minha santa. Aqui não tem nada de santo, é um pedaço de gesso. O primeiro mandamento fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma, e não farás imagem de escultura, nem no que está no céu, nem no que está na terra, nem debaixo das águas da terra. Pois são Deus zeloso, que pune com iniquidade, de terceira até a quarta geração. Mas pratico misericórdia até 1000 dos que obedecem aos meus mandamentos. Então o Senhor Jesus, Ele veio nos ensinar a viver a palavra. Jesus não aboliu a lei. Ele mesmo fala: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas sim cumpri-la. Então Ele quer que a gente vivamos em obediência à tua palavra. E adoremos somente a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em uma imagem de escultura feita por mãos de homens. É idolatria.
Salmo 115 fala: tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés e não anda, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos e não apalpam, nenhum som emite sua garganta. Se torne semelhante aos que fabricam e os que o seguem. Então, se você está seguindo a esses deuses, você está cometendo um pecado, a idolatria. Mas Jesus, Ele é misericordioso para perdoar. Mas não adianta falar: não, eu creio em Jesus, mas se você tiver no coração um outro Deus, é a mesma coisa falar: eu creio em Jesus, mas eu sirvo ao dinheiro. É um Deus do dinheiro. Ah, eu sigo Jesus, mas no coração tem Aparecida, uma deusa, criada por mãos de homens, encontrada dentro de um rio, dentro das águas. Alguém fabricou aquilo. Alguém fabricou. E levantou como um Deus, levantou como uma deusa essa nação. Por isso que a nossa nação sofre. A nossa nação perece com essas corrupções, desigualdades e injustiça, por causa do pecado da idolatria, por causa da desobediência do homem. Aí muita gente vai falar: você está falando mal. Não é, está na palavra. Não é o que eu penso, que eu acho, está escrito na palavra. Em qualquer Bíblia que você pegar hoje, uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, vai estar lá escrito. Se você olhar Judá, lá em Jeremias 7, cometeu esse mesmo erro na época. Eles levantaram uma rainha, faziam libações, ofereciam incensos para essa rainha do céu. Sabe o que aconteceu com Judá? Deus castigou. Deus puniu por causa da iniquidade. Por causa do quê? Do pecado, da desobediência à palavra. O Senhor quer que nós andemos em obediência. Isso aqui, ó. Você às vezes foi ensinado errado na igreja. A religião criou muitas doutrinas que Jesus não mandou criar. Vamos pegar um exemplo das evangélicas. Campanha de envelope, R$100, R$1.000, feijão no Covid. Onde Jesus mandou isso? Onde na Escritura fala que Jesus mandou fazer campanha? Isso é meio de dinheiro, é meio de roubar as ovelhas. Se Jesus fala que a gente tem que amparar as ovelhas, ampará-las, amparar as ovelhas. Então o que acontece? Eles usam hoje. Hoje eles vendem indulgências. Naquele tempo Lutero foi contra os padres e bispos da época que praticavam indulgência. E Lutero era padre também. Deus permitiu ele virar padre. Deus usou ele. Porque eles praticavam indulgência. As pessoas tinham que pagar para ir para o reino do céu. Tinha que pagar. Dava o seu terreno, vendia seu imóvel. Porque aquele povo não tinha conhecimento da palavra. Porque naquela época a Bíblia era em grego. E aquele povo ali não entendia o grego. Então eles não liam. Eles iam pelo que os religiosos ensinavam. Aí as pessoas praticavam indulgência. Você quer ir para o céu? Dá o seu terreno. Hoje só mudou. As igrejas evangélicas fazem isso. Faz campanha. Ó, campanha de envelope R$1.000, R$100, R$500. Dá seu carro, porque eu vou te dar 2 carros. É assim. Só mudou os tempos. Mas cometem as mesmas indulgências. Sendo que o evangelho é grátis. É grátis, é gratuito, é dom de Deus. Mateus 10:8, de graça recebeste, de graça deve dar. Mateus 6:24, não se pode servir a 2 senhores, pois agradará um e desagradará o outro. Então a palavra deixa claro que a adoração é só Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por você. E se você hoje colocar, decidir, falar, eu aceito Jesus hoje, eu quero esse Jesus, para que você e tua casa, tua família seja salvo. Porque o mundo está sendo preparado para o engano. Muitas igrejas
eles não estão pregando isso. Deus tem levantado, não só eu, como outros pregadores que estão aí denunciando esse engano. Um grande engano. Vão usar todos os meios, a política. Aí onde o Senhor fala, sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4. Porque os pecados dela já estão até o céu. Então o Senhor não quer que a ira de Deus caia sobre você e sua vida. Porque Ele é justo. Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, sim, mas Ele é justiça também. Ele é justo. Deus não deixa passar nada em branco. Deus conhece os corações e os pensamentos dos homens. Porque Deus é onisciente. Ele é onipotente e onipresente. Porque Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, para que eu vou me protar diante de um ídolo feito por mãos de homens? Um pedaço de barro, de gesso, de bronze ou de madeira. Então, quando eu me prosto diante de um objeto religioso, seja de qualquer santo, seja até de um mártir que morreu pelo Evangelho, fez uma imagem dele, levantou. Vamos pegar aí um exemplo, Santo Expedito. Aí você vai lá e faz a oração a Santo Expedito. Ele morreu pelo Evangelho. Ele era um mártir, deu sua vida por Cristo. Um soldado que renunciou e tomou a cruz de Cristo. Santo Expedito, para quem conhece a história. Mas a Bíblia fala que a gente não pode fazer imagens, nem daqueles que morreram. A palavra é bem clara em questão a isso. Não devemos prestar devoções, gestos de respeito a nenhum santo, a não ser somente Jesus Cristo. Porque Ele é único. Ele é teu único mediador. Ele é o único que te leva ao Pai. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só existe um mediador. Não há outro além dele. Como diz também, mais uma doutrina que a religião criou. E eu já fui dessa religião. Mas o Senhor abriu os meus olhos quando eu comecei a ler a palavra. É como fala em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade libertará. A verdade é a palavra. É a palavra que se tornou homem no meio de nós, há mais de 2000 anos atrás. A palavra que se fez carne no meio de nós, se tornou semelhante a nós, só para nos salvar. Olha o amor desse Deus. Olha o amor desse Deus maravilhoso, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que confessa Jesus e for batizado e crê, será salvo. Mas aquele que não crê vai estar condenado. Está na palavra. Ele é o único que pode te salvar hoje. A gente não sabe o dia de amanhã da gente, com esse sistema querendo implantar essa redução populacional. Eu não sei. Eu posso ser atingido amanhã, não está aqui. E se eu diz para onde eu vou? Será que eu vou lá para o seio de Abraão? Ou será que eu vou para a mansão dos mortos, aguardar o grande dia da ressurreição e ser julgado e ser lançado no lago de fogo? E Jesus não quer isso nem para mim e nem para vocês que estão ouvindo essa palavra. Porque Jesus é vida. Olha aí o sistema. O sistema está criando leis, favorecendo o aborto, contra a vida, ideologia de gênero, apoiando o índice de homossexualismo aumentando. Ou seja, práticas que o Senhor abomina. Lembra de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra por causa do pecado? Deus mandou fogo, destruiu, só salvou Ló e suas filhas. Nem a mulher se salvou porque foi desobediente, porque o anjo falou, não olhe para trás, e ela olhou, virou um enxado de sal. Por quê? Desobediência. Desobediência à palavra. Não ouviu o que o anjo falou.
Hoje, eu ia lá para Araçatuba, na praça. No meio do caminho o Senhor falou, Santo Antônio do Aracanguá. Na minha mente, ficou na minha mente toda hora essa palavra. Falei, tá bom, vamos lá. Então essa mensagem hoje é para você, Santo Antônio do Aracanguá. Arrependa-se. Porque estamos vivendo os últimos dias da igreja. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Se prepare. Porque o grande engano que o mundo está montando, o grande teatro que eles estão fazendo para enganar as nações, para enganar a todos. E muitas vezes a igreja, por falta de conhecimento, de ler a palavra, está despercebido. É como as virgens. As 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 estavam cheias de azeite, mas 5 estavam despreparadas. Não se prepararam, foi pego de surpresa. Jesus, quando ele voltar, ele não vai avisar. Ele não vai falar, ó, vou dar um sinal para vocês, ó, estou chegando, hein? Não. Ele deixa os sinais. Por isso que a gente tem que ler as Escrituras. Ele deixa os sinais. Os sinais vão aumentando. Ele deixa os sinais para nós estarmos atentos. Olha como é que Deus é maravilhoso. O único discípulo que não foi martirizado foi o apóstolo João. O apóstolo João foi levado para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, Deus foi revelando tudo para ele sobre o Apocalipse. O livro de revelação. Muitas Bíblias falam livro de Apocalipse, mas tem muitas Bíblias que é livro da revelação. Deus revelou para ele tudo o que ia acontecer. Tem muitas coisas que já se cumpriram em Apocalipse. Tem coisas que estão acontecendo agora. Está acontecendo. O sistema da besta sendo implementado, Apocalipse 13. Aos poucos estão se implementando. Ele está usando todos os meios. Política, poder político, poder econômico, tecnologia e usando o que mais? Religião. Ele quer enganar até o povo dele. Satanás está querendo enganar até o povo de Deus. O Senhor fala hoje, acorde, igreja. Independente se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, acorda. É tempo de despertar. Se aparecer um homem falando que é Deus, você vai acreditar? Já pensou um homem falando, eu vim para mudar o mundo? Eu faço a pergunta, Santo Antônio do Aracanguá. Se aparecer um homem falando, eu vou mudar o mundo, é o que ele vai fazer. Por isso que eles criam o caos. Ou seja, a ordem através do caos. Vamos criar um caos? Vamos. Vamos implementar o nosso tipo de governo? Vamos. Nível mundial. O Lula até tempo atrás estava falando, clamando por um governo mundial. Aí colocaram esse ímpio no poder. Mas por quê? Porque o povo começou a endeusar demais o Bolsonaro. Começou a levantar demais como um Deus. Aí por causa do pecado, por isso que eu falo, a idolatria não é só a imagem, a escultura, a dinheiro ou aos bens materiais. A idolatria também é o homem. E a palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no homem. A gente tem que confiar no Eterno. A gente tem que confiar no Altíssimo. Pois é a Ele toda honra e glória. Porque Deus é Espírito. É como diz, Deus não habita em nada feito por mãos de homens. Deus não habita em templos. Deus não habita em imagens, esculturas. Você sabia que por trás de uma imagem, escultura, existe um espírito enganador? Oséias 4,12. O meu povo anda bebendo muito vinho. Pede um pedaço de madeira e a vara lhe dá resposta. E por trás existe um espírito de prostituição que os enganou. Um espírito maligno. Aí a pessoa vai lá, na frente daquela imagem, acende uma vela, faz um pedido. Aí acha que o milagre está vindo ali de Deus, mas não é. Satanás também pode fazer sinais. Ele é um anjo de luz caído. Ele é um anjo caído.
ele também pode fazer sinais e maravilhas. O anticristo vai fazer sinais e maravilhas diante do falso profeta. Então, por trás de uma imagem existe um espírito de prostituição, um espírito de engano, ou seja, um espírito maligno. Aí a pessoa acredita, aí deixa de adorar Deus para adorar aquele ídolo. É onde entra a idolatria, é onde entra o pecado. Aí a pessoa se afasta de Deus. Aí por lá na frente começa problema de adultério, prostituição dentro de casa, desavença, enfermidade, por causa da desobediência. Aí onde entra Salmo 115. Tem boca, não fala, tem olhos, não vê, tem mãos, não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum evite sua garganta. Se tornam semelhantes os que seguem, fabricam, olha só o que a palavra fala. Se tornam semelhantes os que fabricam, os que seguem. Vai se tornar semelhante a eles, vai adoecendo. Mas, se você abandonar esse pecado hoje, se você que adora algum outro ídolo, porque a adoração é somente ao Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fez o céu e a terra, porque Deus é Espírito. Para adorar a Deus você não precisa de uma imagem de cultura. Para adorar a Deus você não precisa estar enfiado dentro de um templo. Na tua casa, você e sua família, Jesus fala: onde estiverem 2 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Onde estiverem reunidos 2 ou 3 mais em meu nome, eu ali estarei. Porque Deus é Espírito. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Não tem como esconder dele. Se você vê, vamos tirar um exemplo, o profeta Jonas, que foi engolido por um peixe, porque ele resistia ao chamado de pregar para Nínive. E dentro do barco, souberam que ele era um profeta, jogaram ele para dentro do mar. Por causa dele, o barco estava sofrendo terríveis tempestades, por causa da desobediência dele, querendo fugir do propósito de Deus para ele. Ai de mim, se eu não vim pregar este evangelho. O Senhor vai cobrar de mim por muitas almas, porque eu não avisei. Foi assim Jonas, engolido por um peixe. E Deus ouviu a sua oração dentro do peixe. Por quê? Porque ele orou em espírito. E Deus é espírito. Ouviu a prece dele. O peixe lhe cuspiu. E ele foi pregar para Nínive. E ele pregou juízo. Ele não pregou passando a mão na cabeça. E ele pregava: se não se arrependerem, Deus vai destruir esse lugar. E ele foi vários dias pregando, até que o rei ficou sabendo que ele era um profeta de Israel. Então, vestiram-se de panos de saco, jogaram isso nas suas cabeças, até os animais jejuaram. No entanto, depois, Jonas, para o deserto, começou a murmurar. Aí, Senhor, por que te iras, Jonas? Por acaso eu não pouparia 120 mil almas por causa da ignorância deles, porque eles não sabiam discernir o que era bom, o que era mal. Aquele povo não sabia discernir o que era bom, o que era certo, o que era errado. Hoje nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas tem muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra, por falta de buscar o conhecimento das Escrituras, Deus não leva pela ignorância. Mas quando você passa a conhecer a palavra, você tem que viver em obediência a ela, para que você seja salvo. A salvação é por meio da fé, não é por obras. É por meio da fé em Jesus. Então a gente tem que estar preparado para sentir na pele. Está preparado para perder tudo? Porque o anticristo ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Vai se assentar lá em Israel, no terceiro templo que está sendo construído. Vai se colocar como Deus. Vai entrar numa entrada triunfal em Jerusalém, como Jesus entrou.
um jeguinho. Ele vai imitar tudo, vai fazer sinais, vai fazer maravilhas. Está enganando. Esse cara que está aí não tem nada de Jesus. É como fala em João 14:30. Eu irei para o Pai, mas o príncipe que vem não tem nada de mim. Então esse príncipe que está aí é o príncipe deste mundo, é o enganador. Jesus fala, o mundo jaz do maligno. E o Senhor quer te libertar hoje desse engano, tomando a cruz de Jesus, reconhecendo Ele como o único Senhor. Outra coisa aqui que eu vou pregar, eu sei que muitos não vão gostar, mas eu tenho que falar a verdade. Mais uma doutrina que a religião criou. Criou que Maria advoga na hora da morte. Isto dá contradição com as Escrituras. Se você pegar uma Bíblia católica mesmo, dá contradição. Porque lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 fala: filhinhos, temos um advogado que é Jesus. Se alguém de vós pecar, temos um advogado. Jesus é teu advogado. O Espírito Santo de Deus, Consolador, que advoga. Na hora que você está triste, na hora que você está desanimado, na hora que você está abatido, clama ao Senhor. Pede o Espírito Santo, Senhor, manda teu Espírito Santo para me consolar. E Ele vem consolar, porque Ele é o Consolador. É o advogado fiel. Então não é Maria. Já quebra essa doutrina. Não estou aqui falando mal da Maria, mas quebra essa doutrina que a religião criou. E muita gente foi criado nessa doutrina. A gente não pode culpar pela ignorância e por falta de conhecimento das pessoas. Eu também fui religioso. Eu também acreditava nisso. Mas quando conheci a palavra, ela me libertou. Assim como a palavra quer te libertar hoje. Então, já quebra essa doutrina de que Maria advoga. Maria foi uma mulher simples, humilde, serva e obediente a Deus, que Deus escolheu. E ela, a virgindade dela não é perpétua. Mateus 1, versículo 28 fala: e José não a coabitou até que nascesse o Messias. José não teve relações com Maria até que nascesse o Messias ungido. Será que dali em diante ele não ia ter mais nada? Deus fez homem e mulher para ter família. Não é pecado. O sexo não é pecado entre marido e mulher para ter filhos. A Bíblia não condena isso. Deus fez o homem e a mulher. Fez Adão e Eva. Ide procriai-vos, enchei-vos a terra. Deus fez. E por que Maria e José não ia ter mais filhos? Tiveram mais filhos. A Bíblia prova isso. A Bíblia prova. A palavra de Deus prova. É só ler as Escrituras. É porque muitas vezes as pessoas não gostam de aceitar essa mensagem, porque elas preferem continuar aquilo que foi aprendido pela religião. É como eu digo, a religião, ela prende o homem, cauteriza a mente do homem. Por isso que eu falo que religião não salva. Ela aprisiona. O que salva é a sua fé em Jesus. É a tua fé em Jesus. Glória a Deus. É a tua fé. É a tua fé que vai te salvar. Se você não tiver fé, você não vai suportar tudo até o fim. Pelo que vai vir. Eu vim lá da minha cidade, 60 quilômetros. Com o vento ali, querendo tirar minha moto fora da pista. Mas eu vou na fé. O Senhor mandou, eu vou. Vou obedecer. E vim, cheguei, com chuva ou não, cheguei para trazer essa mensagem para você. Para que você não seja enganado. E desperte do engano. Saia da idolatria. Saia desse engano e reconheça somente Cristo como o Senhor da sua vida. Para que você seja salvo, tu, tua casa e tua família. É tempo de arrependimento. Porque Jesus está às portas. Jesus, quando ele vir, ele vai vir só mais uma vez. Ele não vai vir 3 vezes. Ele já veio uma. Se tornou homem no meio de nós. Agora ele virá com grande poder e glória. E os sinais estão aí. O Apocalipse vem acontecendo.
Os selos do Apocalipse estão acontecendo. As trombetas. Acha que é brincadeira? Tem gente que dá risada, balança a cabeça. Eu quero ver no grande dia depois. E não foi avisado. Eu falar, é um louco que está ali. É um doido. Deus não escolhe capacitados, capacita os escolhidos. E Deus quer escolher você hoje aqui, nessa cidade, para se levantar. Porque falta trabalhadores para o reino de Deus. A seara é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Deus quer levantar homens, mulheres e jovens, tementes a Deus, para se levantar e se reunir como igreja de Cristo. Para não baixar a cabeça diante desse sistema, porque nós só podemos vencer unidos, não divididos. Hoje o que mais divide as pessoas é política e religião, e futebol também. É o que divide as pessoas. A idolatria é o futebol. A gente pode até bater o outro por causa de um time de futebol. Idolatria. Os caras estão ricos lá, você fica perdendo tempo aí torcendo. O cara nem sabe se você existe. Está ganhando rio de dinheiro. Aí a gente vai lá, sócios do clube torcedor. Ele se torna sócio ainda. Financiando os passeios dele enquanto você fica vendo navio. Pega o teu dinheiro, faz o bem pro próximo. Pega o teu dinheiro, aproveita com a sua família, usufrui das coisas boas. Não fica dando para falsos pastores, cães gulosos, que ficam inventando campanhas para retirar o seu dinheiro. Dízimo, na Bíblia, não era dinheiro, era alimento. Deuteronômio 14, 22 a 28. Era anual e tinha um trienal. Porque aquele dízimo era para os órfãos, para as viúvas e para os levitas. Os levitas, eles não tinham herança, nem bens. No entanto, eles precisavam se alimentar. Então, todo ano e cada 3 anos se recolhiam 10% daquilo que eles produziam. E era para alimentar os levitas, os órfãos e as viúvas. Hoje os pastores pegam do dízimo e usam para seus passeios, fim de semana com a família. Ah, eu vou fazer turismo lá em Israel. E assim vai. Vai enganando o povo. Usam versículos bíblicos. Eles pegam pequenos versículos para te enganar. Pega o teu de 10%, ajuda o teu vizinho, o teu amigo, um colega que está passando por necessidade. É mais útil e é mais agradável aos olhos do Senhor. Praticar o bem ao próximo. Amor e misericórdia. É isso que o Senhor quer. O reino de Deus. Esse é o reino de Deus que o Senhor quer. Começando por nós. Vamos continuar aqui, Marcos 13. E havendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão esses eventos e qual sinal haverá quando todos estiverem prestes a cumprir-se. E Jesus passou a preveni-los. Vede que pessoa alguma vos induz ao erro, pois serão muitos que virão em meu nome, afirmando, sou eu, iludirão multidões. Tempo atrás, no Quênia, eu recebi um vídeo, mandaram para mim no grupo, um cara lá no Quênia se dizendo Jesus Cristo. E ele usava a Bíblia na mão, fazendo milagres, fazendo sinais. Onde Jesus fala aqui, virão falsos cristos. Terão a cara de pau, falam, não, eu sou Jesus. Imagine a besta então, no Apocalipse falando que é Deus. Quando se levantar no poder. E o mundo está sendo preparado para ele. Um homem querendo ser como Deus. Ele quer sentir o gostinho de ser Deus.
mas ele vai cair, porque quem estiver dentro desse sistema da besta, quem estiver participando dela, vai receber o juízo do Senhor. Por isso o Senhor fala: sai dela, povo meu, para que não incorra as pragas que virão, porque quem estiver dentro dessa Babilônia, as pragas do Senhor, quando derramar, vai vir sobre ela também. São palavras do próprio Senhor. Então aqui é para acordar o povo, Santo Antônio de Aracanguá, acordar a nação brasileira. Desperta. Não seja enganado por esse falso Messias, por esse falso Cristo que vai se levantar. Pois serão muitos que virão em meu nome, afirmando: sou eu, e iludirão a muitos. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra, contudo, ainda não é o fim. Bom, a gente vê, né, rumores de guerra. Guerra já existe há muito tempo, mas a tendência é aumentar. Já tem plano para a Terceira Guerra Mundial. A Rússia já vem avisando aí de uma possível Terceira Guerra. Fora a guerra química, né, biológica, através de vírus, através de pestes. Jesus fala, né, haverá pestes, fomes. São sinais que o Senhor falou. Então hoje o homem está usando até armas biológicas, criando vírus, criando doenças, e viram com vacina no povo. Vamos mandar vacina no povo. Vamos mandar. Para destruir sua imunidade. Para destruir e abrir porta para outras enfermidades. Mas Deus, pela ignorância, ainda tem a misericórdia do homem, porque conhece o coração. Muitas vezes estão na ignorância, por falta de conhecer o que está acontecendo por trás desse grande engano. Mas é um alerta. Agora imaginem eles criar uma imposição sanitária ao ponto de querer colocar até nas crianças, até nos vossos filhos. Vocês vão deixar fazer isso com os vossos filhos? Não. São seres inocentes. Olha a maldade desse sistema, desta agenda Illuminati. A coisa é séria, não é brincadeira. Então a gente tem que lutar contra esse engano. Por isso que o Senhor fala, precisa de trabalhadores, precisa de guerreiros na palavra de Deus. Filhos de Deus, acordem. Você que é filho de Deus, acorde. Você que ainda não é, se torne um. Como? Reconhecendo Jesus como o Senhor. E se batizando. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Deixa de ser criatura para se tornar filho de Deus. É tempo ainda. Nós estamos nos finais. As coisas estão cada vez pior. Porque quando começar os 7 anos de tribulação, vai ser terrível. Então é um alerta para a cidade, é um alerta para o povo. Desperta. Nós precisamos de trabalhadores para o reino de Deus. Comece por vocês. Una aí com alguns líderes que são sérios no Evangelho. Se una e comece a orar, comece a pedir direção de Deus. Comece a buscar o Senhor. Comece a se unir em casa. Voltar àquela igreja primitiva, em que a família se reunia, com vizinhos, com amigos. Louve ao Senhor ali. Medite a palavra, estude as Escrituras. Prove as Escrituras. A palavra de Deus, ela é para ser analisada, provada, estudada. Não para ficar de enfeite. Não para ficar só no Salmo 91 aberto. Mas sim para a gente estar atento. Porque o Senhor lhe revela através da palavra. Não precisa que ninguém te ensine. O Espírito Santo convence o homem do pecado e da injustiça. O próprio Espírito ensina. Porque Jesus fala, onde estiverem 2 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Ele quer usar homens, mulheres, jovens, para isso, levantar homens de Deus, homens
tementes ao Senhor, preparados para dar sua vida pelo Evangelho, para lutar aí pelas almas. É como diz a palavra, né? A seara é grande, mas os trabalhadores é pouco. Então acorda, Santo Antônio do Aracanguá. Acorda, desperta do que dormes. Acorda, nação brasileira. Desperta. Continuando aqui. Versículo 8, Marcos 13. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares. E muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Nós estamos vivendo só o início. Ficai-vos alertas, pois vos denunciarão aos tribunais. Sereis açoitados. Por minha causa, vos farão comparecer à presença de governadores e reis. E isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que for desprezo e levado a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de falar. Porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando à morte. E dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o fim, receberá a glória da salvação. Então aqui você tem que estar preparado para o seu próprio filho te entregar para o sistema. Se você não aceitar o sistema, a imposição que ele vai fazer com a marca, não vai poder comprar e nem vender, a não ser que tenha a marca. Aí o seu filho está lá com fome, e você não quer aceitar a marca, e ele vai falar, vai deixar eu com fome, vai começar a vir a pressão. Vai começar a vir a pressão. Está preparado? Vai começar a vir a pressão. Aí os filhos vão entregar os próprios pais. Ó, meu pai lá não aceitou a marca. Ó, meu filho não aceitou. Vai ser entregue. Vai ser odiado. Está preparado para ser odiado por causa do nome de Jesus? Está preparado para perder tudo pelo Evangelho? Ah, mas como escapar de tudo isso? Arrependendo-se. Arrependa-se. Porque se você morrer hoje em Cristo, aquele que morrer em Cristo vai ressuscitar. Porque quando Jesus voltar com grande poder e glória, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados. Os mortos em Cristo, todos que morreram, vão ser ressuscitados. E depois os vivos serão arrebatados. Continuando aqui. Então, quando vir o sacrilégio horrível, posicionando no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso aqui já é para Israel. Isso aqui, para dizer, já aconteceu. Quando, 70 anos depois da morte e ressurreição, Jerusalém foi invadida. Aí os que estiveram no monte da Judéia, fugiram para os montes. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que esses eventos não venham ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne, osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, os escolhidos, tais dias serão abreviados para o Senhor. Se alguém anunciar, eis que Cristo está aqui, ou ali, não deis crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar até os próprios eleitos. Desse modo, estáis vigilantes, pois sobre isso tudo vos avisei com antecedência.
Então aqui, Jesus fala. Se alguém falar, olha, eu vi Jesus ali no deserto, não saia. Eu vi Jesus dentro da casa ali, não vá. Cuidado. Porque o grande dia do Senhor, todo olho vai ver. Todo olho verá Apocalipse 1:7. Ele virá sobre as nuvens, com grande poder e glória. Quando o sol escurecer, a lua não tiver mais a sua luz, as estrelas cairão como uma figueira. Quando acontecer estes sinais, o céu vai se abrir como um pergaminho. E ele virá para buscar o teu povo. Esse vai ser o grande sinal. Quando esses dias acontecer. E nós, conforme que estamos vivendo e vendo, já está acontecendo isso. Esses dias saiu até na televisão que o sol estava com uma mancha. Na realidade, é um pedaço dela. Aí onde está esses impactos ambientais, esse calor fora do comum, são sinais. Uma mancha no sol. Você imagina o sol escurecer? Não estou falando de eclipse, não. O sol escurecer totalmente, não ter mais sol, ficar escuro. Já pensou isso? Vai ser destruição, porque toda fonte de vida, todas as árvores, todas as plantas, elas necessitam do sol. Já pensou o sol perder o seu brilho de uma vez? Durante 2, 3, 4 dias consecutivos. As plantas vão começar. O calor excessivo. Ninguém vai suportar esses dias. Como disse, se não fosse abreviado, ninguém será salvo. Nenhuma carne seria salva. Então é importante que a gente estejamos alertas e atentos para o grande dia do Senhor. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens, com grande poder e glória, e enviará os seus anjos, e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, das extremidades até os confins do céu. Então aqui, o Senhor fala, né? Ele virá sobre as nuvens. Lá em Atos 1, vamos aqui, Atos dos Apóstolos. Versículo 9 ao 11 fala aqui, ó. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem encobriu a vista deles. E aconteceu que, estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens, vestidos de branco. E lhe comunicou: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como vi subir. Então aqui, em Atos 1, de 9 a 11, fala que os galileus, ali os discípulos, olhando Jesus subindo para o céu, e uma nuvem o encobriu. A mesma forma que ele foi, ele voltará sobre as nuvens. Aí você vai aqui em Apocalipse 1, versículo 7, fala aqui, ó: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassou, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui, ele virá com as nuvens. Vai ser um grande dia. Está preparado para poder ver esse dia? O Senhor quer que você se prepare hoje, buscando o Senhor enquanto se pode, arrependendo-se dos pecados. A palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá Deus.
Sem santidade ninguém verá o Senhor. É tempo da gente analisar, meditar, buscar enquanto se pode, para que você seja salvo, tu, tua casa e tua família. Busque ao Senhor enquanto ainda pode, porque serão tempos difíceis, tempos terríveis, serão dias maus, como nunca visto antes. Então, todo esse caos que o mundo está criando tem um propósito para a vinda de um falso Cristo, um falso Messias. Quando Deus for tirar a sua igreja, quando Deus vir guardar a sua igreja, se você for em Apocalipse 3, fala aqui, a carta à igreja, Apocalipse 3, versículo 7. A carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja, escreve assim: declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que o Senhor quer dizer aqui? Aquilo que Cristo abriu para você, ninguém fecha, nem o diabo. Aquilo que Deus abriu para você, nem o diabo fecha, porque só Jesus tem a chave. Jesus possui a chave da vida e da morte, a chave de Davi. Se Jesus falar que hoje, você vai agora, eu vou. Eu não sei a hora que eu vou partir desse mundo. Não cabe a mim decidir que dia que eu vou ou não, ou você que está ouvindo. Cabe ao Senhor Jesus. Ele tem a chave. Então o que ele abrir, ninguém fecha. E o que ele fechar, ninguém consegue abrir. Conheço tuas obras. Conheço as tuas obras. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tem pouca força, mas conhece a minha palavra. E não negaste o meu nome. Então aqui o Senhor fala aqui, que por mais que você não tiver muita força, mas você guarda as suas palavras e os seus ensinamentos, Ele vai te guardar. Ele vai te prover. Sei que tem pouca força, mas guardaste da minha palavra, por isso guardareis do grande dia da provação. Aí olha o que o Senhor fala aqui: farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Sim, eu farei que venham adorar prostrados aos seus pés, e saiba que eu vos amo, porque deste atenção à minha exortação, quando a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui, o Senhor falando, exortando, Ele fala: quanto ao exortar e suportar os sofrimentos, se você suportar os sofrimentos com paciência, porque todos esses sinais vão acontecer. O Senhor vai permitir. Quando os selos forem abertos, os selos vêm se abrindo, as trombetas Deus derramando. Se você suportar tudo com paciência até o fim, todos os sofrimentos, e não murmurar, e permanecer firme, Ele fala: eu te livrarei da hora da tribulação, da grande tribulação, para pôr à prova os habitantes. Deus vai pôr à prova os habitantes. Aquele que permanecer nele vai ser salvo. Mas aquele que não permanecer vai ser condenado. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o meu nome e o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Da parte do meu Deus, igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Então o Senhor deixa essa parte aqui para aqueles que têm pouca força. Vós que têm pouca força, permaneça firme.
Não desanime, não desista. Não desista de Jesus. Permaneça na palavra. Permaneça em obediência. Suporte com paciência para que você seja salvo. Amém? Então a gente vê aqui que tudo que está acontecendo está na palavra. Tudo está aqui. Os sinais, Jesus falou, né? Deixou os sinais, mas ele não deixa dia e a hora determinada. Então que estejamos preparados. Que vós esteja preparado. Ou que não estiver preparado, se prepare. Arrependendo-se. Primeira coisa é arrependendo-se. E reconhecendo somente Cristo como Senhor. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Curtam aí, compartilhem para que essa palavra chegue a mais pessoas, mais almas. Amém? Eu agradeço aí pela estar acompanhando aí a palavra. Compartilhe mesmo, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos.